do estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, sexta-feira, e a gente chega com muita informação para você. Sextou, hein, Roberto? Exatamente, sextou. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de pauta, você pode mandar a sua reclamação aqui para os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador. Vai aparecer aí na sua tela, o nosso e-mail você já sabe, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e o nosso WhatsApp também super fácil, DDD 24 993234567. Mande sua reclamação, como está o seu bairro, como está a sua cidade, manda pra gente. Tem ônibus, tem buraco? Fala conosco aqui. E olha só, você também pode acessar a gente pelas redes sociais aí para acompanhar toda a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã, pelo Facebook, YouTube ou Instagram. Manda sua mensagem também por lá, participe com a gente. E olhem só, gente, hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu claro e sem nuvens. Vamos ver imagens feitas hoje. Nossa, hoje estava bem escurinho, né? O pessoal chegou bem cedo hoje, hein? Mais cedo do que o normal. Essas são imagens feitas da nossa sede no centro de Petrópolis. Mas eu vou te falar, Jorge, hoje o dia amanhecendo estava lindo. Tava bonito. Na verdade, tem feitos assim, amanheceres, né? Não sei se existe essa palavra amanheceres, né? Eu também fico em dúvida agora. Mas tem feito dias assim maravilhosos em Petrópolis. Então vamos às notícias desta sexta-feira, dia 24 de junho, dia de São João. Especialista alerta sobre acidentes nas festas juninas. Congresso aprova o uso de avião agrícola no combate a incêndio florestal. Decisão da Anatel já causa demissões no setor de call center. Pesquisadores identificam um método capaz de prever gravidade da Covid-19. 388 novos policiais militares vão integrar rondas em vias públicas. Moradores da Rua do Túnel, em Petrópolis, fazem manifestação depois de mais de 4 meses da tragédia e até agora as obras não foram iniciadas. E mais, os destaques da agenda cultural, agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Vamos lembrar a você que agora nós temos o nosso jornal nas bancas também. E, obviamente, você pode entrar lá no nosso site para conferir a edição de hoje, a nossa versão digital. Vamos ao destaque da primeira página. Garotinho ganha sobrevida no TRE do Rio de Janeiro. André Mendonça pode votar antes. Esse é o destaque da coluna do Cláudio Magnavita na página 3. E ainda, criminalidade urbana é tema de fórum de segurança no Rio. Evento acontece dia 29, no Ramada Hotel, no Recreio Shopping. Outro destaque da página 6, Brasil quer parceria contra crimes. Treinamento seria no Rio. E ainda, mulheres terão workshop e aulas de defesa pessoal no Estado. Caderno especial, combate à violência contra a mulher. Temos também mais auxílios sociais em troca do ICMS. Senado debate proposta. Essa novela ainda não acabou, né? Não acabou, pois é. Losartano é retirado do mercado pela Anvisa, página 4. Atenção quem usa. Conselho Monetário define meta de 2025 para inflação, 3%. Mais auxílios sociais em troca do ICMS, página 4 também, política e nacional. E tem também os destaques do segundo caderno e esporte. Exatamente. Vamos à página 2 com a leitura do nosso editorial, nossa página de opinião, com a leitura do editorial pela Nana Grassi. Como o diálogo fortalece uma gestão.
O anúncio do acordo para que o Rio possa entrar no regime de recuperação fiscal provou o poder de diálogo da gestão Cláudio Castro, principalmente em razão dos pontos que estavam gerando discórdias entre o poder estadual e o federal. Nada mais promissor para que o Rio volte aos tempos áureos de outrora. O documento foi finalizado depois de uma conversa intermediada pelo ministro Dias Toffoli do STF, com a participação de integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Com o acordo, o Rio se compromete a equilibrar as contas públicas nos próximos 10 anos para pagar as dívidas com a União, sem ter desequilíbrio nos ajustes fiscais e para com os servidores públicos, um dos pontos que mais gerou atritos entre Estado e União. Tanto que o governo fará o pagamento do triênio apenas para os empregados que estejam na máquina pública até a data de publicação da lei, não sendo inserido para os novos aprovados em concurso. Além disso, o Estado se comprometeu a fazer todos os investimentos possíveis para a população dentro da margem prevista no regime. Ou seja, o acordo que começou com 100 pontos discutíveis e foi reduzido a cada rodada de conversa, chegou a um denominador comum naquilo que é o ponto forte desta gestão, o diálogo. Saber conversar, muito importante em todas as situações do dia a dia, seja no trabalho, em casa ou mesmo nos momentos de lazer, mas na política é mais ainda, pois as conversas envolvem poderes e esferas legislativas diferentes, cabendo a cada setor estabelecer limites para as suas prerrogativas e sugestões, para que o documento seja elaborado de uma forma que agrade gregos e troianos. Afinal, há diversos pontos de vista em cada tema e todos estão suscetíveis a mudanças. Vamos agora à nossa página 3 com a coluna Magna Vita. Zum, zum, zum. Endoidaram? A inclusão de uma nova taxa e a transferência do controle de eventos dos bombeiros públicos para a Polícia Civil foi aprovada na nova lei orgânica votada na LERJ. O diabo mora nos detalhes e ninguém se deu conta dos incisos 15 e 16. Resta rezar para que o governador vete esta aberração. Nas fotos, em destaque hoje da coluna, o jubileu de prata do cardeal Dom Orani Tempesta foi comemorado em noite inesquecível na Cecília Meirelles, com um show de cantores católicos, entre eles o governador Cláudio Castro. Nas fotos, Dom Orani com a primeira-dama Analine Castro e o subsecretário Igor Marques. E tem uma foto também lá do governador Cláudio Castro, dando uma palhinha, podemos dizer assim, dos palcos lá. Vamos então agora para o Pinga Fogo, né? Isso. Que tem o nosso assunto, a nossa manchete da primeira página, adiou. O advogado Rafael Farias enfrentou a cara feia dos desembargadores no TRE do Rio de Janeiro, que pareciam querer puxar a cordinha da guilhotina na tarde de quinta-feira, dia 23 de junho, decapitando o futuro político do ex-governador Antony Garotinho. A tese de Farias emplacou. A desembargadora Cátia Valverde Junqueira não poderia atuar como relatora e revisora do processo ao mesmo tempo. E tem mais umas notinhas que nós vamos dar destaque aqui. A primeira, e o vice? A consequência do embate pela vaga do TSE deixou várias legendas antenadas pela possibilidade de indicar um vice. A candidatura de Washington Reis recuou 2 passos. Um dos partidos que está em fase de aquecimento é o Progressista. Um nome que já aparece em cotação em alta é a de Marcelo Queiroga, o ex-secretário de Agricultura. Sempre foi um dos mais fiéis colaboradores de Cláudio Castro. E vamos agora ao Pampolhou. O vereador petropolitano Fred Procópio continua amigo do deputado estadual Gustavo Tutuca, mas já está trabalhando para a eleição do ex-secretário Tiago Pampolha, que concorre à reeleição à LERJ. O seu principal compromisso era com o ex-deputado Márcio Pacheco. Última notinha, Laranjeiras. Os participantes do Encontro Nacional do LIDE Brasil serão recebidos nesta sexta pelo governador Cláudio Castro para um jantar no Palácio Laranjeiras. Vamos agora ao destaque da página 4, no nosso destaque de política.
projetos em troca da desoneração do ICMS. Nova proposta foi discutida por líderes do Senado. Na foto, Portinho explicou possíveis mudanças da proposta. A novela, como você falou, ainda segue aí, tem muito a render. E temos outras notícias aí ainda, mas vamos agora para a página nacional. Parceria Continental contra Crimes. Agentes estrangeiros são convidados para treinamento do Rio. A proposta foi apresentada por Anderson Torres, está aí na foto. O governo brasileiro propôs na quinta-feira, durante encontro ministerial entre países da América do Sul, uma aliança estratégica que, fazendo uso de uma base comum de dados, atue de forma mais coordenada no combate a organizações criminosas que atuam no continente. Entre notícias do Nacional, velórios de Dom e Bruno serão no final de semana. E em Santa Catarina, menina de 11 anos consegue fazer aborto. Foram dois temas que também ficaram dentro do quadro nacional a semana inteira. Vamos ao destaque do estado do Rio? Exatamente, Fórum Turístico em 3 Rios. Evento debateu mais investimentos para os caminhos coloniais. A Secretaria de Estado de Turismo e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a Setur e a Turisrio, realizaram em Teresópolis o Fórum Regional do Turismo Fluminense, edição Caminhos Coloniais. Vale a pena conferir na íntegra essa matéria acessando o nosso site ou indo às bancas. Exatamente. Vamos ao destaque do Rio de Janeiro. Segurança Pública em pauta. Hotéis Rio, Acir e Correio realizam fórum no Ramada Recreio. O encontro está aberto para toda a população. No dia 29 de junho, o Sindicato dos Meios de Hospedagem do município, Hotéis Rio, a Associação Comercial e Industrial do Recreio e das Vargens, isso mesmo, das Vargens, a CIR, e o Jornal Correio da Manhã realizam a 19ª edição do Fórum de Segurança. Então, está aberto para toda a população, como diz ali na legenda da foto. Vamos agora para a página de economia. Meta da inflação em 2025, 3%. Conselho Monetário Nacional definiu ontem a meta inflacionária. Então, o Conselho Monetário Nacional definiu que a meta da inflação para 2025 será de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Não houve modificações nas metas para 2023 e 2024, respectivamente 3,25% e 3%, com a mesma margem. Lembrando que você pode acessar o nosso site jornalcorreidamanhã.com.br para ver todas essas informações. E também avisar que essa edição é a edição de final de semana, sexta, sábado e domingo. E você também consegue ela aí nas bancas de jornal perto de você. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que 388 novos policiais militares vão integrar rondas em vias públicas. E você vai ver também que o giro do esporte. A gente traz o que vai acontecer no final de semana. O Correio da Manhã volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com o aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta.
Junho é época de festividades, mas é preciso estar atento aos acidentes causados por fogos de artifício e outros artefatos que podem colocar em risco a vida das pessoas. Por isso, o especialista aponta os cuidados necessários com a rede elétrica para que todos possam aproveitar as festas com segurança. Após 2 anos sem as tradicionais comemorações das festas juninas por conta da pandemia, elas estão de volta. Nesta época do ano, é comum a população decorar as casas, ruas e bairros para aproveitar as festividades, mas é preciso ter atenção redobrada quando se trata de decoração do ambiente, principalmente com a rede elétrica, que pode causar acidentes, como sobrecarga de tomadas e ligações de energia mal feitas. Nunca pendure bandeirinhas na rede elétrica ou sequer utilize os postes para fixar qualquer tipo de decoração. Procure confeccionar os enfeites com materiais não condutivos, como borracha, que não vão provocar a condução da energia elétrica. Dentro de casa, nunca utilize os bocais das lâmpadas como suporte para pendurar qualquer enfeite. E também evite utilizar os T's, porque estes também podem superaquecer e causar curtos-circuitos. Um dos acidentes mais comuns nessa época é a queimadura por fogos de artifício e fogueiras. Segundo o Ministério da Saúde, entre janeiro e abril deste ano, já foram registrados mais de 30 mil atendimentos ambulatoriais por causa de queimaduras no Brasil. Em junho, os casos aumentam, com destaque para as queimaduras de 2º grau dos membros superiores. Especialista alerta ainda sobre os perigos com os balões. Ele conta que o uso desses artefatos é mais seguro se realizado em locais abertos e distantes da rede elétrica. Além de ser usado apenas por adultos, manter sempre uma distância de outras pessoas e verificar a procedência dos fogos para ter certeza de que foram comprados em lojas especializadas e autorizadas. E em caso de acidente com a rede elétrica, algumas dicas também muito importantes para a sua segurança e das demais pessoas. Isole o local para que não haja aproximação de mais pessoas naquele ambiente, pois ele pode estar energizado ainda. Não retire objetos ou pessoas que estejam em contatos com os fios até que um profissional qualificado da Enel se apresente e assegure que a energia elétrica foi desligada. E acione imediatamente o Corpo de Bombeiro, por meio do número 193, e também a Enel Distribuição Rio, através do 0800 280 0120. Aviões de uso agrícola poderão ser utilizados no combate a incêndios florestais. O texto, de autoria do senador Carlos Favaro, do PSB do Mato Grosso, altera o Código Florestal e o decreto-lei para o emprego deste tipo de aeronave no país. A proposta já tinha sido aprovada no Senado e na última quarta-feira recebeu o aval dos deputados. A medida é uma necessidade do país, afirmou o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Relator na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, explicou ainda que no ano passado a Associação dos Aviadores se dispôs a fazer o trabalho, mas houve uma série de empecilhos burocráticos. Pelo texto que agora segue para a sanção presidencial, os planos de contingência para combater incêndios florestais, elaborados por órgãos ambientais, devem traçar as diretrizes para o uso da frota aeroagrícola. As aeronaves devem atender normas técnicas definidas pelo poder público e ser pilotadas por profissionais qualificados para a atividade. Além disso, a política de emprego da aviação agrícola na atividade de combate a incêndio em todos os tipos de vegetação deve ser proposta pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo o texto, a atividade poderá ser incentivada pelo poder público e constar de políticas, programas e planos governamentais de prevenção e combate aos incêndios florestais, passando inclusive pela formação e treinamento de pilotos. A Associação Brasileira de Teleserviços estima que 150 mil empregos diretos podem ser perdidos por conta da medida da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que pretende combater telemarketing abusivo.
No início do mês, a Anatel editou uma medida cautelar que determinou o bloqueio das linhas telefônicas que façam mais de 100 mil chamadas diárias com menos de 3 segundos de duração. O prazo para as operadoras de telefonia se adaptarem à medida acabou na última terça-feira, 21 de junho. Agora, as teles precisam bloquear os números cujos comportamentos são considerados atípicos. No entanto, segundo a ABT, as empresas não estão conseguindo distinguir as chamadas realizadas por humanos dos robôs, e isso levou ao bloqueio de cerca de 40% das operações das suas associadas. Johnny Anthony von Christian, presidente da ABT, explica que esse 0303 foi uma iniciativa muito boa, mas acontece que ele foi implantado de forma errônea. As teles não se prepararam e estão confundindo as empresas de robocalls com as empresas de call center. Então, elas, as operadoras, bloqueiam as ligações. A Anatel está numa investida contra o telemarketing abusivo e implementou no final de 2021 o prefixo 0303 para as chamadas de telemarketing. O setor é intensivo de mão de obra. Estima-se que esses empreendimentos sejam responsáveis por 1.400.000 empregos formais com carteira de trabalho assinada. Para von Christian, na cruzada para proibir chamadas indesejadas, a Anatel pode acabar causando um problema para a economia do país. Pesquisadores do Instituto de Química da Universidade de São Paulo identificaram um método com potencial para prever a gravidade da infecção por Covid-19 nos pacientes. A partir da análise do plasma sanguíneo, o sistema pode servir como ferramenta de triagem no atendimento dos infectados e ser utilizado a fim de evitar a evolução da doença. O estudo foi publicado na revista científica Journal of Proteome Research. De acordo com a pesquisa, os pacientes infectados pela doença tiveram variações na concentração de 6 substâncias encontradas no sangue, chamadas de metabólitos, sendo elas glicerol, acetato, 3-aminoisobutirato, formato, glucoronato e lactato. As análises revelam que quanto maior o desequilíbrio na quantidade dessas substâncias no início da infecção, mais graves eram os quadros de saúde que os pacientes desenvolviam. Foram analisadas amostras de plasma sanguíneo de 110 pacientes com sintomas gripais que passaram em 2020 pelo Hospital da Universidade Federal de São Paulo, sendo que 53 deles eram casos positivos recentes da doença. Os pesquisadores observaram que dos infectados, 10 pacientes apresentaram complicações e chegaram a ser internados em UTI, com registro de 2 mortes. Esse grupo, com quadro de maior gravidade, apresentou no início da infecção por Covid-19 variações mais acentuadas na concentração dos metabólitos citados. Os resultados do estudo podem contribuir para o desenvolvimento de um novo protocolo clínico que ajudaria médicos e hospitais a identificarem, já nos primeiros dias de sintomas, pacientes que possam desenvolver a forma grave da doença, permitindo que intervenham para evitar a evolução da doença. Para validar a técnica, os pesquisadores planejam ampliar o número de amostras de plasma sanguíneo avaliadas e incluir novos grupos, como os vacinados que contraíram a Covid-19, nos próximos passos do estudo. Além disso, eles pretendem incluir informações sobre gênero e idade nas estatísticas. A cerimônia de formatura dos policiais militares, realizadas na última quarta-feira, foi marcada por emoções. Os recém-agentes já vão integrar as equipes de rondas nas vias públicas. Na última quarta-feira foi realizada a formatura de 388 policiais militares que irão fortalecer a segurança no estado do Rio de Janeiro. A cerimônia foi realizada no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, em Solacap, na zona oeste do Rio, e contou com a presença do governador Cláudio Castro. Dizer que hoje é um dia de festa, mas é um dia que premia a paciência, a resiliência e a força de mais esses mais de 400 jovens, que esperaram durante quase 7, 8 anos um concurso que parecia não ter fim. Eu imagino, e eu converso muito com os aprovados no concurso de 2014, como foi difícil e como foi longa essa espera. Mas a espera
ela dá um gosto especial para aqueles que resistem, para aqueles que são fortes. E os senhores e senhoras demonstraram que são fortes, que são resilientes e que estão devidamente preparados para serem incorporados à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Com a formatura, são mais de 2.200 novos policiais militares atuando no Estado desde 2020. Os recentes profissionais vão atuar em vias públicas com suporte de câmeras portáteis adquiridas recentemente pelo governo do Estado. Há previsão para a formação de mais 800 profissionais da área para atuar na segurança pública. Como forma de homenagem, os formandos escolheram como patrono o cabo Leandro Barbosa da Costa, que faleceu em 2020 por conta da Covid-19. Ainda na cerimônia, o governador comentou sobre os investimentos na segurança do Estado. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, assim como a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, estão recebendo um investimento nunca feito na história do Rio de Janeiro. Falando especificamente da Polícia Militar, até a metade, na verdade até o início desse ano, tinha o segundo pior salário do Brasil. E hoje tem o terceiro melhor salário do Brasil. Fruto do investimento, do reconhecimento do governo do Estado, a importância que essa instituição bicentenária tem. Os policiais ainda realizaram um desfile na sede do Cefap. Os novos profissionais também vão atuar com pistolas Beretta e coletes à prova de balas. Bom, chegou aquele momento da gente saber como é que fica o final de semana para o esporte. Vamos a um giro para o final de semana. Vamos conversar com o nosso repórter, o Richard Stolzenburg. Richard, conta pra gente o que vai acontecer aí no esporte no final de semana. Oi Jorge, oi Roberta, vamos falar primeiro sobre o que já aconteceu ontem, porque teve jogo válido pela Copa do Brasil e hoje também tem um assunto importante que eu vou falar aqui, viu Jorge? A gente começa falando do Fluminense, que ganhou ontem por 2-1 do Cruzeiro pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O jogo foi fora de casa e isso não intimidou nem um pouco a equipe tricolor carioca, viu? Comandou completamente o jogo. Para se ter noção, Jorge, foram 5 chutes apenas do Cruzeiro durante todo o jogo. Já a equipe do Fluminense acertou o alvo 27 vezes. Apesar do resultado positivo de 2-1, as pessoas até comentam que poderia ser um placar mais tranquilo para o Fluminense, já que comandou praticamente todo o jogo. A volta é na casa do Fluminense, é aqui no Rio de Janeiro, o que indica aí toda a tranquilidade para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Ainda ontem a gente vai falar, por exemplo, o Palmeiras perdeu para o São Paulo, a equipe do Palmeiras que tem um elenco muito bom, sequer fez uma finalização no primeiro tempo do jogo. Isso mesmo, não chutou uma vez ao alvo. Em compensação, o São Paulo levou a melhor, ganhou de 1-0 com um gol de Patrick aos 23 minutos do primeiro tempo. Lembrando, inclusive, que a equipe, falando do jogo do Fluminense, o Fluminense ainda teve uma vantagem maior, porque teve um jogador do Cruzeiro que foi expulso aos 38 do primeiro tempo. Ou seja, o Cruzeiro jogou praticamente aí 60%, 70% do jogo com um jogador a menos. Mas fez com que ainda saiu com resultado positivo em partes do Cruzeiro, porque tem a chance ainda na volta do jogo para conseguir aí reverter esse placar. O São Paulo, então, foi elogiado ontem pelo técnico, inclusive, Rogério Ceni, e que vai ter o próximo jogo também, que, a princípio, não deve ser nada fácil, viu? Vamos falar sobre a Bia Haddad, a tenista brasileira que está conquistando diversos títulos, principalmente na grama, que inclusive a gente comentou até aqui que vai ser chave no Grand Slam de Wimbledon. Eu estou aqui com o jogo, ela está jogando a semifinal do WTA 500 de Westbourne. O jogo está acontecendo nesse momento, o primeiro set está ali, ó, páreo, 5-5. Agora quem vai fazer o saque, quem vai servir é a Petra Kvitova, que é uma das jogadoras aí top 10 do ranking da WTA da ATP. A gente vai falar também agora sobre os jogos para o fim de semana.
O Vasco vai enfrentar então amanhã o Operário às 7 horas da noite, vai jogar em casa. O Vasco está invicto nos 5 últimos jogos, são 4 vitórias e um empate. Já o Operário só vem ali numa dificuldade impressionante, só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas e um empate. O Flamengo joga também agora no sábado, às 7 horas da noite, o jogo é em casa, vai enfrentar o América Mineiro. E olha, se a gente for levar em comparação os elencos, a situação para o Flamengo está difícil, viu? Porque apesar de ter um elenco superior, nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas do Flamengo e uma vitória. São 3 pontos apenas em 15 disputados. Já o América Mineiro, para você ver, tem mais pontuação nos últimos 5 jogos do que o Flamengo. São 4 pontos dos 15 disputados. São 3 derrotas, um empate e uma vitória. E o Fluminense, como a gente falou, que jogou muito bem ontem, vai enfrentar então o Botafogo. O jogo vai ser no Newton Santos, na casa do Botafogo, domingo, 4 da tarde. Os dois times têm, nos últimos 5 jogos, o Vasco está meio equilibrado, são 3 derrotas e 2 vitórias. E o Fluminense tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. A princípio, jogo equilibrado lá no Engenhão. Volto com vocês aí no estúdio, pessoal. Excelentes informações, Richard. Muito obrigado. E olha só, você vai ver depois do intervalo que mais de 4 meses se passaram desde as tragédias em Petrópolis. E até agora, nada de obras na Rua do Túnel. Os moradores fizeram uma manifestação ontem e o Ministério Público estava presente. E você vai ver também que escolas de Nova Friburgo participam de projetos sobre ciência e compostagem. Correio da Manhã volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. Como a gente falou sobre as tragédias de Petrópolis, agora a gente vai trazer os fatos, que ocorreram ontem sobre a Rua do Túnel. Um representante da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras esteve ontem na Rua Quissamã, conhecida como Rua do Túnel, em Petrópolis. A visita teve como objetivo realizar uma vistoria técnica no local e ouvir as principais reivindicações dos moradores, para que as obras emergenciais na região possam ter início. Com as 2 chuvas que assolaram Petrópolis nos dias 15 de fevereiro e 20 de março, a Rua do Túnel foi uma das que mais sofreu impactos estruturais. Com incontáveis buracos e casas interditadas, moradores da rua já esperam há 4 meses por intervenções tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado. Nesta quinta-feira, representantes da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras, da Águas do Imperador, uma procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro e um promotor estiveram no local para avaliar o atual estado da via. A obra emergencial da Rua Quissamã hoje é de responsabilidade do Governo do Estado, a ser realizada por uma empresa contratada pela CEINFRA. A empresa de projeto passando vai identificar, nós vamos dar a nota de serviço para a empresa da obra. Olha, daqui e ali nós vamos ter que recuperar o fundo. Na mesma hora ele vai recuperar por pedaços de maneira, em vez de fazer tudo, levar para a conclusão. Nós vamos fazer as coisas
Porque o contrato de projeto é contrato de previsão. Até dezembro você, dá. Essa parte eu acredito que nós vamos avançar bastante. Apesar de ainda não ter uma data confirmada para o início das intervenções, foi informado que já há possibilidade de que elas comecem no mês de julho, antes da chegada do verão e da temporada de chuvas. A gente não sabe o que vai entregar, não sabe o que vai encontrar nesse túnel aqui. Tá certo? Então não posso falar que elas vão estar concluídas antes da temporada das chuvas. Eu posso dizer que antes da temporada das chuvas, nós já vamos estar atacando os piores trechos do túnel. A intenção da visita técnica foi avaliar os principais problemas e questões a serem resolvidas para a população da Rua do Túnel. Essas questões vão ser levadas à Justiça em audiência na 4ª Vara Cível de Petrópolis. Nós estamos priorizando as ações emergenciais. É uma grande preocupação nossa que nós estamos no período de estiagem, as obras já deveriam ter começado, os moradores estão temerosos e nós não podemos deixar de vir aqui, até mesmo para ouvir os moradores, né? Como todos não podem estar presentes na audiência, nós estamos aqui trazendo os técnicos, inclusive o diretor Beraldo da CEINFRA está ali explicando aos moradores para que a informação circule. Não pode, a Justiça já está com a decisão tomada e o não cumprimento da decisão está gerando nos moradores muito temor, sobretudo porque 6 meses passam muito rápido. Aproveitando a visita, os moradores da rua realizaram uma manifestação pedindo pelo início urgente das obras. Hélito Fraguas é morador da Rua do Túnel e o principal reflexo de que as intervenções são urgentes. Há 3 meses, ele sofreu um acidente tentando ajudar um vizinho a tirar o carro da garagem, que estava com a estrutura comprometida. Ao entrar no terreno, o chão cedeu e ele caiu no buraco. Ele conta que sente na pele tudo o que a população da Rua do Túnel está vivendo. O maior problema da cidade agora chama esse aqui, é o túnel extravasor. É uma bomba relógio que está há muito tempo para explodir, e todos eles sabiam. Então, assim, negligenciaram. Eu achava que negligência, quando tem acidentes assim, e pode ter acidentes muito maiores, como já perdemos 241 pessoas na cidade, tinha que ser considerado assassinato. Você sabe dizer hoje, mensurar, qual dor é maior, a física ou a emocional? A emocional está maior agora. Está muito maior. A minha física, eu senti muita dor dentro do hospital, foi as maiores dores que eu senti. Uma das maiores dores da medicina foi o que foi feito na minha perna, e tinha que fazer, eu amputava. Só que agora a emocional é muito maior, porque eu olho e me dá vontade de chorar, eu estava aqui todo dia. E, não dá, desculpa. Carlos Visani perdeu a fábrica de doces na chuva do dia 20 de março e conta que até hoje, já tendo solicitado a ajuda de diferentes órgãos, não sabe o que fazer com seu terreno e com o que sobrou da fábrica. Só falácias, mais nada. Já veio autoridades aqui, não vou citar nome porque não convém, mas prometeram tirar os escombros, que falaram que é a Condep que tem que fazer isso. Veio o Léo, que é o diretor da Condep, falou que ia me ajudar, até hoje nada. Consegui tirar 4 máquinas aqui, está na reforma, não sei nem se eu vou conseguir recuperar. E meu prédio está aí, está perigoso. E ninguém toma posição. Eu não posso fazer porque pode esbarrar com as autoridades e me prejudicar. E os moradores também vão ficar preocupados com a minha obra aqui, eu mexer por minha conta. Então eu fico na mão deles e não resolvem nada. Nossa, você viu aquele cartaz ali atrás da entrevista, né? Nem tudo que mora no túnel é rato. Gente, os moradores... Mais de 4 meses e nem os entulhos foram removidos. Nada foi feito, né? É assim, realmente a população da Rua do Túnel está largada. Completamente largada, não tem o apoio de ninguém. Sentimento de abandono total. Total. O rapaz ali que sofreu o acidente, que caiu, foi ajudar o vizinho, ele fala, é todo dia um sentimento de insegurança. O sentimental está muito mais abalado realmente do que o físico de qualquer um ali. Gente, é muito difícil isso. E mais de 4 meses, estamos indo daqui a pouco para 5 meses e não foi feito absolutamente nada. Eu só gostaria de perguntar para os governantes se na casa deles, se tivesse assim,
se eles iriam conseguir ficar naquele local. Nossa. Como que eles conseguem colocar a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que tem tantas famílias ali que precisam desse auxílio? Alô, alô, governantes, pelo amor de Deus. Verdade. Olha só, ontem a 4ª Vara Civil de Petrópolis realizou a 3ª audiência para falar sobre as medidas relacionadas às obras emergenciais que foram prometidas pelos órgãos públicos nas audiências anteriores, mas que até agora não foram cumpridas. Oh, meu Deus! As margens do túnel. No que diz respeito a CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura e Obras, na contratação de empresa especializada para a recuperação do túnel, é preciso dizer que não se trata de medida paliativa. Eu indaguei a ele. Configuração de contrato por emergência se dá pela urgência que o caso requer. O INEA disse ainda que não tem equipamentos suficientes para todas as obras do município e afirmou que 3 máquinas e 6 caminhões foram emprestados. O TSE rebateu e informou que em consulta feita no CIEF, mostra que o INEA tem 180 milhões de reais que foram investidos pelo governo do estado para a realização do desassoreamento dos rios e compras de maquinário. Diante disso, o Ministério Público deu o prazo de 90 dias para que o INEA dê início e conclua os planos de obras. Durante a audiência, o INEA se comprometeu a dar continuidade ao estudo de macrodrenagem da cidade e a fazer um plano de restauração florestal, que vai aumentar a absorção do solo e diminuir a velocidade do escoamento da água. O INEA disse ainda que vai marcar uma reunião com o FECAM para fazer um convênio com a CONDEP para realizar a drenagem dos rios de maneira correta em um prazo máximo de 15 dias. Além da implantação, por meio da CONDEP, do programa de coleta seletiva, que vai treinar as pessoas que tenham interesse em participar. O juiz Jorge Martins informou que outra audiência vai ser feita para que a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras participe e se posicione. Tá difícil. E olha só, o projeto Conectando Ciência, Inovação e Inteligência Artificial, perdão, é que ali o TP passou um pouquinho, eu vou ler de novo. O projeto Conectando Ciência, Inovação e Inteligência Artificial, que tem como objetivo a construção de um modelo de cidade inteligente, mitigador de impactos ambientais através da compostagem de resíduos orgânicos, foi realizado nas escolas municipais de Nova Friburgo. Quem traz as informações para a gente é o Richard. Conta para a gente, Richard. Vamos lá, Jorge. São 3 cidades, então, que receberam esses representantes que estão vinculados, então, ao projeto, ao núcleo de projetos de pesquisas relacionados a treinamento de agricultores. As cidades são as seguintes: Vevey-la-Joliette, Tiradentes e São Pedro da Serra. Elas representam os respectivos distritos, que são Coelho, Amparo e São Pedro da Serra. Essas unidades receberam, então, essas articulações desse grupo de pesquisa e aí fizeram, então, conversaram sobre esses projetos, sobre as medidas que vão ser adotadas e, inclusive, o projeto ele ainda conta com a participação de diversos complementares e de universidades também que fazem projetos de extensão justamente voltados para esses temas. A gente lembra que, além das universidades, além desse projeto de pesquisa, das cidades, existem algumas empresas que também estão participando. Dentre elas, por exemplo, estão as empresas Embrapa, as empresas VM9, Organo Kits e também Reciclotron. Além disso, as universidades Federal Fluminense, que é a UF, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a UFRJ, também participam desse projeto, viu, gente? É um projeto bem bacana, a gente, logicamente, torce para que se dê continuidade e que, logicamente, mais projetos como esses surjam, não só nessas cidades, mas também em todo o estado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. E olhem só, ontem nós exibimos aqui no Correio da Manhã, primeira edição, uma reportagem sobre as pessoas que vivem em situação de rua em Petrópolis e os problemas que elas enfrentam. Hoje temos uma entrevista com a terapeuta Fernanda Capete com informações sobre ações que podem auxiliá-las. Vale lembrar que Petrópolis tem atualmente a 4ª maior população de rua do estado.
O rompimento familiar, os vícios e os transtornos mentais são os principais motivos que fazem a população de rua aumentar. Sendo a 4ª cidade do estado com o maior número de pessoas em situação de rua, petropolitanos que auxiliam este público têm buscado elaborar cada vez mais ações que possam ajudar, além dos projetos já implementados pelo governo municipal. Tem gente que vem para Petrópolis também por questões de violência, né? Eu já conversei com algumas pessoas que vêm da Baixada, que vêm de São Gonçalo. São várias as histórias, mas é um contexto social que a gente tem que olhar, né? E se é um desafio já para a gente, muitas vezes, se recolocar no mercado de trabalho, você imagina essas pessoas, né, que vão se sentindo cada vez mais desconectadas e à margem da sociedade. Então, a gente tem que ter um olhar carinhoso para isso, né? Como é que a gente trabalha a recolocação dessas pessoas, não só no âmbito profissional, mas estruturar emocionalmente, porque são pessoas que vêm de processos aí de muita dor, né? De muitos desafios familiares e da vida. Durante a pandemia, a terapeuta sentiu que precisava fazer mais por estas pessoas e começou uma iniciativa que segue realizando até hoje, com pouca ajuda e com recursos próprios. A gente procura separar 2, 3 dias na semana, de acordo com a agenda, e a gente desenvolve um diálogo com essas pessoas e a gente entrega sopa, caldos, enfim. E aí a gente procura ter um olhar mais carinhoso, não um ato só de dar a comida, né? Mas atos bem sutis, como perguntar o nome, saber um pouquinho a história. Então, o que a gente observa? As pessoas geralmente que moram na rua e a gente sai para entregar comida à noite, muita gente prefere, assim, a gente procura levar comida quentinha, né? Por uma questão realmente, assim, de afetividade. E tem mais facilidade de comer, assim, os creminhos, os caldos. Então, assim, é um caldo de ervilha, é uma sopa de legumes batidinha. A gente procura ter esse carinho. Assim como a iniciativa da Fernanda, em Petrópolis existem outras formas independentes de auxiliar esta população, que é o caso do Banho do Samaritano, já mencionado nesta série de reportagem. Em relação às iniciativas oferecidas pelo município, a cidade conta hoje com atendimentos psicossociais, pedagógicos e de saúde, além da assistência no transporte para pessoas de outros municípios, alimentação e banho. Se a gente quer tirar essa pessoa da rua, a gente vai tirar essa pessoa da rua, mas o que a gente vai fazer com essa pessoa? Como é que a gente vai estruturar essa pessoa para uma vida? A primeira coisa, né, cuidar desses aspectos básicos. A questão profissionalizante, ela também está dentro disso para ela ter condições de pagar um aluguel, de se sustentar, de se manter. A terapeuta acredita que o melhor auxílio que esta população pode receber é o olhar carinhoso. Só com a mudança de pensamento social e a quebra do preconceito é que as pessoas em situação de rua vão conseguir encontrar o seu espaço na sociedade e também a recolocação no meio laboral e no mercado de trabalho. A maioria de nós somos muito preconceituosos, né? Eu já ouvi várias pessoas, isso é um bando de vagabundo, não quer trabalhar, né? São pessoas muito rotuladas, muitos são adictos no sentido, né, da cocaína, do crack, do álcool, que tem a ver com um processo de dor muito grande, né? Isso é uma fuga. A pessoa ela precisa estar anestesiada para dar conta de estar viva, né? E muitas vezes ela está com fome, está com frio, o excesso de álcool ele vai amenizar isso. Não é uma justificativa, tá? Mas muitas vezes quando a gente chega para dar comida, as pessoas elas recebem a gente inicialmente com uma certa desconfiança, porque falta isso, né? Falta um olhar carinhoso, falta um olhar cuidadoso. E eu acho que nós, enquanto sociedade, a gente tem que olhar para essas pessoas realmente como iguais, né? E a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Três Rios segue dando andamento às formaturas do programa de residência às drogas do 38º Batalhão de Polícia Militar das turmas de 5º ano da Rede Municipal de Ensino. O PROERG é um projeto no qual policiais militares, devidamente treinados e com material próprio, desenvolvem um curso de prevenção às drogas e à violência com alunos de todo o Brasil. O material didático é formado por livro do estudante e o livro dos pais, para auxiliar no desenvolvimento das lições.
O programa de resistência às drogas consiste em uma ação conjunta entre policiais militares, escolas e famílias, no sentido de prevenir o abuso de entorpecentes e a violência entre estudantes, bem como ajudá-los a reconhecer e resistir às pressões e influências diárias, que contribuem para o uso de drogas e para a prática de violência. Olha, acabei de receber aqui da produção que vai ter aqui em Petrópolis também. Ó. Que legal. Ontem a gente falou, né, desse programa. Mas pode continuar falando, só para o público ver. Ontem a gente estava falando do PROERD, né, que é um programa muito bacana da Polícia Militar, né, que tira os jovens das ruas, evitam que os jovens entrem em contato com as drogas, assim, né, é um trabalho, assim, muito bacana, muito legal, e vai ter aqui em Petrópolis, Isso, né? Vou ler aqui rapidinho, a gente tem um tempinho aqui, já está acabando, mas eu vou aqui rapidinho ler. Vai ser na Escola Municipal Santa Terezinha, a data é 4 de julho de 2022, às 10 horas. Escola Municipalizada Moisés Furtado Bravo, data dia 5 de julho, né, de 2022, às 9h30 da manhã. Local Praça Flávio Castrioto, sem número, posse. E na Escola Municipal Beatriz Zalensky, data 5 de julho também, de 2022, às 13 horas. Estrada União Indústria, número aqui 89.000, na posse, Petrópolis. O convite está aqui, ó. Gostaríamos de convidá-lo para as formaturas do Programa Educacional de Residência às Drogas, PROERD, do ano de 2022, aqui em Petrópolis. Tem aqui, então, 3 escolas aqui participantes. São todos na posse, não? Não, um é na Vila Rica e 2 na posse. Então, Posse e Vila Rica vão ter aí as formaturas, né, dos jovens pela PROERD. Parabéns aí para vocês que se formaram, parabéns pela Polícia Militar também, que desenvolve esse programa tão importante. Exatamente. E olhem só, junho é o mês do meio ambiente na educação municipal e como parte das ações realizadas na Escola Municipal de Ensino, os estudantes do 5º ano da Escola Municipal Professor Belcor Del Blanco Miguel participaram na terça-feira de uma visitação à fazenda Aquidabã, em Paraíba do Sul. Durante o passeio, os estudantes de Paraíba do Sul foram guiados por instrutores e proprietários da fazenda Aquidabã e tiveram a oportunidade de conhecer as criações de animais, hortas orgânicas, a retirada e o preparo do leite de vaca e toda a beleza arquitetônica e natural do local. A atividade fez parte do projeto Planeta Sustentável, O Ambiente é Você, uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário, e que será trabalhado pelas unidades escolares com os estudantes através de diferentes propostas pedagógicas. Mais um projeto bacana dentro das escolas, não é? E em Petrópolis começa hoje a vacinação da 2ª dose de reforço de Covid para pessoas acima de 40 anos. Voltamos a falar com o Richard, porque ele tem os locais de vacinação e os horários também na cidade. Oi, Jorge, vamos lá. A gente começa aqui falando primeiramente sobre o lote de 16 mil vacinas contra a Covid-19 que a Secretaria de Saúde recebeu. Foi por meio da Secretaria de Saúde do Estado que veio então para o município essas 16 mil doses. Inclusive, começa hoje a imunização da 2ª dose de reforço, né, a 4ª dose da vacina contra a Covid para as pessoas com mais de 40 anos. Os profissionais de saúde e aquelas pessoas imunossuprimidas já estão recebendo então esse reforço. A gente lembra, então, como você bem comentou, Jorge, que desde essa semana, alguns postos de saúde da família foram alterados os horários para vacinação. Então, a gente vai trazer aqui esse panorama relacionado aí para o pessoal não se perder e poder se planejar direitinho. Vamos lá. Centro de Saúde Coletiva e a UBS do Itamaraty vai funcionar nos seguintes dias e horários. Segunda, quarta e sexta-feira vai funcionar de 8 da manhã até as 7h30 da noite. Já na terça e quinta-feira, de 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Então, o pessoal tem que ter atenção. UBS de Itaipava e a UBS do Quitandinha vão funcionar nos seguintes dias. Segunda, quarta e sexta, de 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. E na terça e na quinta-feira
vai ser de 8h30 da manhã até as 7h30 da noite. Já o posto de saúde da família da Posse, o posto de saúde da família que fica em Menino Jesus de Praga, vão funcionar segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Além disso, tem a UBS do Morém, que vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. A gente lembra que é importante sim se vacinar contra a Covid-19. A gente vem num aumento aí de número de casos, em que inclusive preocupa, né, toda a população e também o governo em relação aos critérios aí, a adoção das medidas para conter a disseminação da doença. Então, a gente lembra que muitos ainda não voltaram para tomar a dose de reforço ou para tomar a terceira dose. É importante sim, então, que essas pessoas voltem aos postos de saúde para poder completar aí esse ciclo de imunização. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. Então, pessoal aí se vacinar, que é importante. E agora a gente vai para aquele momento para saber como é que vai ficar aí a previsão do tempo para a nossa área de cobertura. Olhem só, a previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu claro, com poucas nuvens e baixa umidade do ar. Podemos ter alterações na temperatura e condições climáticas a partir de amanhã, com a passagem de uma frente fria. As temperaturas vão variar entre mínima de 11 e máxima de 23 graus em Nova Friburgo, 9 e 27 em Paraíba do Sul, 14 e 26 graus em Pati do Alferes, 13 e 25 em Petrópolis, 13 e 24 graus em Teresópolis e entre mínima de 13 e máxima de 30 graus em Três Rios. Bom, mais um final de semana chegando, eu vou saindo aqui da casinha porque já está quase acabando. A gente vai chamar a nossa agenda cultural para saber o que tem no nosso final de semana, gente. Mais um fim de semana chegou e com ele a nossa agenda cultural. Hoje, na Casa de Shows Calçada da Fama, vai ter do rap ao funk com WC no beat, DJ Felipe Sanches, DJ Nath e Júnior Andrade. O evento começa às 10 horas da noite e os ingressos podem ser comprados pelo site simpla.com.br. E também em Itaipava, na Vintage Club, o antigo Tamboatá, vai ter a festa secreta neste sábado. O evento começa a partir das 10 horas da noite. E ainda em Petrópolis, no Bingen, o Texas traz a festa Deu Match nesta sexta, com os DJs Rogerinho, Nitros e Veriato. O evento começa às 9 horas da noite. E com o mês de julho chegando, já passou da hora de adquirir o ingresso para o Festival de Inverno em Petrópolis. No dia 17 de julho, o festival acontece com as atrações Tiaguinho e o DJ Pedro Sampaio. As vendas já estão abertas e os ingressos podem ser comprados pelo site bilheteriadigital.com. E hoje o Teatro Santa Cecília, no centro de Petrópolis, recebe pela primeira vez o stand-up de Daniel Lopes e Quesne. O evento começa às 8h30 da noite e os ingressos podem ser comprados pelo site ingressodigital.com. O Teatro Santa Cecília fica na rua General Osório, número 192. Neste sábado acontece a festa junina do Horto Brejal de Petrópolis, de 1h30 da tarde às 5h30. Vão ter brincadeiras, comidas típicas, apresentações, peças de teatro, quadrilha e fogueira. A entrada custa R$10 e os ingressos podem ser comprados pelo WhatsApp 24 98836 7612. E no domingo, na Praça Visconde de Mauá, mais conhecida como a Praça da Águia, em Petrópolis, acontece o evento Yoga para a Humanidade. A partir das 8 horas da manhã, os amantes da prática vão se reunir ao ar livre com 6 professores da arte, trazendo aulas e palestras. Também vai ter exposição e venda de alimentos e produtos. Quem desejar participar, é só aparecer com o seu mate, toalha ou canga. E em Nova Friburgo, no sábado, vai ser promovida mais uma campanha de adoção de cães adultos, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Estação Livre, na Praça Getúlio Vargas. Para adotar um cão, durante a campanha, as pessoas devem apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, que pode ser apresentado de forma física ou virtual, além de telefone de contato. Todo adotante deve se comprometer à fiscalização posterior da SUBEA. E em Pati do Alferes, nesta sexta e sábado, acontece o Circuito Manuel Congo.
A programação está cheia de atrações com palestras, apresentações de capoeira, show de moda, roda de conversa, exibição de curtas e filmes e barraquinhas de comidas e bebidas. A programação é inteiramente gratuita e acontece em diferentes locais da cidade. E para quem gostou do último fim de semana da Oktoberfest, neste ainda vai ter programação. O evento, que está acontecendo no Parque Municipal de Itaipava, vai de shows de música à recreação infantil, com muita culinária alemã e food trucks para todos os gostos. A festa conta com 16 cervejarias artesanais da cidade e tem entrada gratuita. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. É isso, gente. Por hoje a gente fica por aqui, mas na segunda-feira, a partir das 7h30, a gente está de volta para trazer mais informações para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Ótimo fim de semana, até segunda. TVC, a TV do Correio da Manhã.